Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula do curso de Noções Básicas do Arcline. E nessa aula aqui a gente vai falar sobre a parte de documentação, mais precisamente na parte de criação de vistas. Então, vamos lá. Bom, a gente vai definir aqui várias vistas, tá, para o nosso projeto e basicamente passar cortes, elevações, fazer algumas análises em cima disso, né? Esse vai ser o foco principal da aula. Então vamos lá. Tudo isso que a gente vai fazer de vistas vai ser basicamente no menu de documentação, tá? Então eu vou explicar primeiro como a gente configura um corte, tá? E aí a gente vai trabalhando com base nisso. Então vamos lá. Um corte, basicamente eu venho aqui, configurações de seção, e configuro essa seção como eu quero, antes mesmo de importar ela, tá? Então eu defino uma camada para ela, ok? E aí, para a camada, eu vou definir como dimensão, realmente, ok? Aqui cor, tipo de linha, peso de linha. Por enquanto eu não vou mexer nisso, eu vou mexer nisso mais para frente junto com vocês, tá? Aqui eu vou escolher qual que é o nome que ela tem, né? Se é A, se é corte B, se é corte C, se é corte D, eu defino aqui, tá? O estilo de texto que eu estou trabalhando, então eu posso definir estilos específicos de texto para eu ter no meu corte, ok? Eu já vou entrar nisso também, podem ficar tranquilos. Aqui a gente vai ter seta, o lado que vai ser visível, se vai ser visível na direita, se vai ser na esquerda, ou se vai ser nos dois lados visíveis. No caso dos dois lados visíveis, é só manter habilitado, tá? Aqui eu vou passar calmamente todos para vocês, porém eu tenho que explicar isso aqui primeiro antes de criar o corte, tá? Que é o modo de representação. O que significa o modo de representação? Significa que o modo que o Arcline vai criar esse corte, tá? Eu tenho o modo por imagem e eu tenho o modo por vetor, que é esse desenho vetorial. Qual que é a diferença, Gabriel? O modo por imagem, ele vai valorizar ao máximo a minha textura, porque ele vai criar como se fosse uma imagem do meu projeto lá do meu projeto, do meu corte lá na minha vista. Tá? Então ele vai valorizar muito essas texturas. Então eu posso criar cortes realistas e etc. Fazer animações desse tipo. Já o vetorial vai valorizar as minhas linhas. Então é como se eu estivesse realmente fazendo aquelas linhas em corte. Tá? Então para uma precisão melhor de linha, o vetorial é o mais indicado. Para cortes rápidos, que você gera muito rápido o corte, que você verifica muito rápido, pode usar o por imagem realmente, ok? Bom, vou manter aqui vetorial e aqui embaixo é o estilo visual, que tem linha escondida, a armação de arame, sombreado e sombreado com texturas, tá? Vou manter linha escondida. Bom, configurado o corte, você vai fazer o seguinte, vai clicar aqui em cima, clicar em um ponto, ir até outro ponto e definir para que lado você vai olhar do seu projeto. Então vamos supor que a gente olhe para lá. Prontinho, nosso corte está criado. Então, muito fácil e rápido para fazer esse tipo de criação, tá? Então ele vai criar automaticamente ali o seu corte, a sua visualização que nem tem no 3D, tá? Então se eu fosse fazer um corte desse no CAD ou então em algum outro software, eu teria um trabalhinho, né? Eu teria um certo trabalho para criar. Aqui no Arcline é bem facinho, bem tranquilo a criação. Tá? Então a gente definiu aqueles parâmetros e prontinho, tá definido o corte com todos os detalhes, tá? Então até a calha mesmo que a gente criou já está definido. Ô Gabriel, agora que eu vi, né, minha calha tá flutuando, cara. E agora? Você pode vir aqui, mover, elevar D, habilitar aqui o seu snap e clicar para baixar a sua calha até a sua laje, tá? Então elevar D, definir um ponto, definir outro ponto e prontinho. A calha agora está ajustada na altura. Então lembra que eu falei que eu ia mover isso ainda? Prontinho. Tá editado. E sempre que eu precisar atualizar o meu corte, para garantir que vai estar certinho, eu clico nessa casinha aqui, nesse martelinho. Ele já vai estar pronto. Perfeito? Bom, então, definido isso, a gente já sabe criar cortes. Vamos ver um pouquinho das configurações dele então. Vou voltar para o nosso térreo. E aqui, gente, o que eu consigo editar? Se eu clicar aqui,
vou mostrar aquelas opções. Então, se eu desabilitar uma delas, fica só um lado visível. E aí eu escolho se é da direita ou da esquerda que eu quero a letra, ou em nenhuma das duas, caso eu desabilite as duas. Tá? Então eu defino se eu quero ou não a nomenclatura. No meu caso, eu vou querer dos dois lados. E toda vez que eu edito alguma coisa e concluo, ele me pergunta se eu quero, né, que eu quero atualizar meu corte ou não. Tá? Por exemplo, se eu clicar outro lado visível, ele vai espelhar o meu corte para o outro lado. E se eu colocar para atualizar, ele me mostra como é que está o outro lado do corte. Tá? Então ele realmente altera, ele realmente espelha o meu corte. Então se eu vir aqui e clicar de novo em outro lado visível, ele corrige para o que era antes. Sim, é muito fácil, é muito rápido realmente essa configuração. Assim como todas as outras que a gente viu aqui, né? Então vamos lá. Quais as outras opções que eu tenho, tá, no meu corte? Que são importantíssimas eu saber. Bom, a primeira é essa daqui, seção de profundidade, tá? Ou melhor, essa parte aqui, região de cultivo. Por quê? Qual que é a diferença? Tá? Se eu pegar aqui, eu coloco um limite para o meu corte. Então, elementos a mais que aquela distância, ele não mostra. Olha aqui como ficou o corte agora. E eu consigo definir pesos gráficos a partir disso. Tá? Então, se eu clicar agora, ó, eu posso clicar na setinha e definir até que área que eu quero mostrar o meu corte. E atrás disso, ele não mostra, tá, gente? Ele não vai mostrar, a não ser que eu peça para ele mostrar. E como que eu peço? Eu clico nessa parte aqui e coloco o peso que eu quero para essa linha. Então, qual que é a cor que essa linha vai estar? Quando eu faço isso, ele mostra, mas ele mostra mais fraquinho. Olha agora, essa porta, por exemplo. Essa porta está bem fraquinha em comparação àquela. Tá? Então, eu coloco exatamente a cor que eu quero que ele mostre atrás dessa área aqui, dessa risca aqui. Tá? Então, vem aqui e defino a cor. Pode ser uma cor nada a ver, Gabriel? Pode, se quiser, não faz muito sentido para a parte de projeto, mas vai ser bom para eu explicar para vocês. Então, ó, todos os itens que estão em rosa estão atrás da minha linha de cultivo, e todas as linhas que estão em preto tá dentro daquela área que eu defini. Tá? Então serve para eu criar esse segundo plano realmente. Então, por exemplo, eu quero essa parede esteja em primeiro plano, mas as outras não, né? As outras opções não. Então eu altero aqui e altero a cor para uma cor mais fraca. Então, por exemplo, essa daqui, que quando eu criar, ele vai fazer esse peso gráfico e fica bem legal. Tá? Eu gosto bastante dessa representação. O que mais é importante eu saber nessa hora de criar o meu corte? Vamos lá então. Vou vir aqui, clicar em propriedades. A gente já definiu a região de cultivo, perfeito. Aqui, se eu tiver um eixo estrutural, ele vai mostrar. Eu não quero que ele mostre meu eixo estrutural. E aqui ele exibe as linhas de nível. Se eu desabilitar, ele vai parar de exibir e vai mostrar apenas o meu corte. Ele não tem mais aquelas linhas definindo ali o meu nível. Perfeito? Bom, continuando então, as outras opções que a gente tem aqui é para ter achura na seção, que são aquelas achuras que quando corta meu elemento, ou não. Se eu desabilitar, nenhum item vai ter achura, tá? Então vai ficar tudo sem achura. Olha aqui como ficou agora. Se eu definir que eu quero achura, os meus itens terão achura nos que serão cortados. Eu defino exatamente como vai ser essa achura, tá? Já explico como. E aqui a gente define se a gente vai ocultar os objetos ou não. Então, por exemplo, eu trouxe uma cadeira, eu trouxe um carro do 3D Warehouse, eu trouxe esses elementos. Eu quero que mostre ou eu quero que não mostre? Se eu deixar habilitado, ele não vai mostrar nenhum objeto, só o arquitetônico. Caso eu oculte, caso eu desabilite, na verdade, ele apresenta qualquer tipo de objeto. Perfeito? E por último, o peso na linha de seção. É o peso que eu estou cortando. Então, por exemplo, se eu colocar aqui 0,5 milímetros e der um OK, o meu peso gráfico no corte vai ser aumentado. Então, olha aqui como está o peso gráfico dos elementos que ele está cortando em relação ao que ele não está cortando. Então, é mais uma forma de otimizar o seu peso gráfico, tá? Que aí você deixa ainda mais intenso a vista. Então, corte, primeiro plano e segundo plano. Perfeito? Bem facinho, bem tranquilo de configurar. E ainda aqui tem uma sacada muito, muito boa dessa parte de projeto. Qual que é? Que aqui você tem 1:20, por exemplo. Se eu mudar para 1:50, ele me mostra qual peso gráfico eu tenho no 1:50.
Então, pô, na 1:50 eu achei meio forçado, por exemplo, achei meio pesado. Pô, você pode ir, na verdade até que eu gostei, mas enfim. Vamos supor que você achou meio pesado no 1:50. Pode vir aqui e alterar isso, né? Então, ao invés de 0,5 milímetros, colocar 0,3 milímetros. E aí, quando dá o OK, ele atualiza e fica mais fraco. Pô, e não para 20. Então, para 20 já fica mais tranquilo, beleza? Então, dá para fazer esse tipo de análise quando vai criar o corte também, ok? Bom, então definindo isso, a última opção aqui do corte é a simbologia nas extremidades da linha. Se eu habilitar, automaticamente ele vai pôr a simbologia de corte, tá? E se eu quiser outra simbologia, Gabriel, clica aqui em mudança 2D, ele altera para você toda a simbologia que você vai usar, tá? Eu vou querer essa daqui em cinza mesmo. E aqui dá para colocar o tamanho disso, tá? Então se você colocar 500 vai ser maior, se você colocar 200 vai ser menor e assim por diante. E quando você coloca, ele cria do mesmo jeito, porém agora no 2D ele vai colocar a simbologia. E aqui, se você quiser, você pode preencher também. Então, por exemplo, colocar aqui A e aqui ele vai alterar automaticamente, tá? Conforme você for criando, ele vai definindo também toda essa parte de corte, toda essa parte de representação. Perfeito? Então, pô, Gabriel, quero gerar agora um outro corte, mas aqui. Então, beleza. Então, gera aqui. Ele vai gerar nas propriedades padrões do corte, tá? Por isso que o ideal é já preencher aquelas edições antes. Mas definiu, olhou para o lado que você está olhando, ele cria para você esse corte de uma maneira bem rápida e precisa, tá? E aqui, que nem eu comentei, né? Ele vai passar exatamente do jeito que estava configurado o seu padrão de corte, e não o que você configurou no outro, tá? Pô, o copiar propriedades funciona? Para o corte não, porque é uma propriedade específica, tá? Que precisa, né, de configuração. Então você pode vir aqui e configurar rapidinho, que nem eu vou fazer, tá? Então definir aqui profundidade de cultivo, ok? Definir aqui atrás para mostrar naquele outro peso gráfico que a gente definiu. Tá? A gente vai querer mostrar a simbologia, ocultar os objetos e não mostrar a linha de anotação. Com isso, prontinho, ele vai ser alterado. E eu só vou mudar aqui o primeiro plano, né? Qual que é meu primeiro plano? Então eu vou pegar aqui e puxar isso daqui até aqui, por exemplo. Então o comecinho da escada com uma cor e a outra vai ficando de outra cor já, tá? Dando uma profundidade bem bacana. Se eu quiser, eu posso até colocar um pouquinho mais, né? Talvez até aqui a linha de corte, pode ser que fique legal. Então ali um peso gráfico mais fraco. Então ele faz realmente essa representação, ok? Bom, vou voltar para o térreo aqui. Vou aumentar o tamanho disso, né? Vou colocar 500 aqui na nossa medida. E alterar o corte ali então para outra aba, né? Porque aqui seria o corte B, na verdade. Então, prontinho. Agora está o corte B posicionado ali, perfeitamente descrito e criado, né? Atualmente, então, já está meio que pré-configurado. Bom, Gabriel, o peso gráfico ficou errado. É porque a gente não configurou isso ainda, né? Então, deixa eu configurar. Pronto, configurei. Bem rapidinho e bem tranquilo de ser configurado isso aqui também. Perfeito? Bom, então, com base nisso, a gente vai configurando os nossos elementos. E aí vocês podem se perguntar, pô, Gabriel, mas você falou que ia passar como configura Shura, mas não passou, né? Não teve essa parte. Então, eu vou passar agora para vocês. Vamos supor que essa laje aqui receba uma Shura também. Então, eu posso clicar aqui no editar, vir em camadas da laje, e isso eu edito direto no material. Então, observa bem, clico aqui no material, acho o material aqui na minha lista, botão direito, definições. Quando eu entro aqui, eu vou nessa opção, escotilha na seção, e eu defino como eu quero isso, tá? Então, qual a achura que eu quero, como que eu quero. Então, por exemplo, pô, quero essa achura aqui para esse elemento, tá? E esse elemento aqui vai ser em 50, por cada 50 milímetros, uma achura. Quando eu clico OK, ele já vai atualizar para mim, principalmente depois que eu recarrego o meu modelo 3D. Então agora, ó, nossa laje está com achura, sim, está representada.
Pô, Gabriel, o sistema estrutural, normalmente eu represento como preenchido. Não tem problema. Vem aqui, material, botão direito no material, definição, e aí você define o preenchimento de fundo, tá? E aí você consegue colocar a cor que você quiser. Então, por exemplo, aqui, vou colocar uma cor preta também. Então, uma cor preta em tudo. Calcular o modelo 3D, e aí está, ó. As nossas lajes agora estão todas preenchidas. Então, também dá um peso gráfico bem bacana. Dá para fazer para as paredes também, tá? Se vocês preferirem fazer as paredes com preenchimento ao invés de linha, também dá. Então, pô, quero minhas paredes, eu costumo preencher as paredes, na verdade, com outro tipo de cor. Então, vem aqui, ó, definições, acho o material dela e preencho, tá? Então, pô, as paredes, na verdade, não estruturais, coloco nesse cinza aqui, tá? Eu não coloco a Ashura. Então, se você não coloca a Ashura, coloca os dois da mesma cor, tá? Que é essa daqui, no caso. E aí, quando você faz isso, automaticamente, né, você cria apenas um elemento. Então, pô, vou recalcular. Prontinho, ele já coloca para você como está sendo realizado esse corte, tá? Então, você consegue definir todo esse sistema de Ashuras através do material. E, Gabriel, por que isso é bom? Porque quando você for para as outras vistas, também já vai estar pronto. Então, por exemplo, esse daqui já está pronto. Essa aqui, por que não fez? Por que não fez, né? Porque aqui eu tenho outro material, tá, gente? Isso aqui seria o nosso aço, nosso drywall. Então, dá para diferenciar isso aqui também através dessas achuras, tá? Então, por exemplo, pô, para aço, que vai ser meu drywall, eu não quero representação de achura. Então, só tiro esse mostrar, dou um OK e prontinho. Quando eu recalcular meu modelo 3D, tudo que for drywall vai ser apenas cortado e não vai ser achurado. Perfeito? Então, bem facinho de configurar, né? Bem tranquilo de configurar as achuras também do projeto. Bom, então, definido isso, a gente já sabe criar qualquer vista. Por quê, Gabriel? Porque se eu vim aqui em configurações de elevação, por exemplo, a gente tem as mesmas configurações, tá, gente? Então, por exemplo, elevações, eu vou colocar vetorial, linha escondida, região de profundidade, nesse caso eu não vou pôr para elevação. Se eu vou mostrar as linhas de anotação, como que eu vou mostrar a linha de grade, eu defino exatamente o mesmo jeito. Então, o ícone da elevação, qual que é, e aí eu defino e crio. Como que eu crio, Gabriel? Eu venho aqui, elevação, e clico nos ícones. Por exemplo, elevação sul. Prontinho, ele criou a elevação sul para mim. Se eu vim aqui, pô, eu quero analisar a elevação oeste. Prontinho, a elevação oeste está criada. Pô, eu quero analisar a elevação leste. Prontinho, a elevação leste está criada. Então já está tudo definido, tudo bonitinho aqui para mim. Quero a elevação norte. A elevação norte já está criada também, tá? E aí aqui eu posso ir definindo. Então, se eu quero colorido, se eu quero realista, no caso do vetorial, ele vai colocar as achuras, né? Se eu quero preto e branco padrão, então eu defino exatamente como eu quero. Pô, Gabriel, nessa elevação aqui eu acho que ficaria legal a profundidade para ocultar aquilo ali. Então vamos lá, vamos editar aqui então. Vou habilitar região de profundidade e mostrar a profundidade numa cor mais fraquinha. Então, perfeito. A gente só tem que mudar agora a distância, né? Então a gente vai pegar aqui, clicar nesse carinha e trazer a distância até aqui. Prontinho, ó, o que está a fundo está mais fraco agora. Dá para ver melhor, dá para criar uma representação melhor. Então, bacana, né? Bem facinho, bem tranquilo de configurar. E assim a gente configura nossos cortes e nossas elevações, onde já estarão também todas criadas, basicamente. Bom, então a gente já viu como é fácil criar todas as nossas vistas e o adianto que isso daria no meu dia a dia, né, de projeto, de já clicar e já ter a vista rápida ali, de já clicar e já conseguir acessar todas as vistas, tanto que a gente criou todos os cortes e todas as elevações basicamente em 20 minutos, em 10 minutos aí de aula, né? Então, em um processo tradicional, vamos dizer assim, seria basicamente inviável fazer isso em 10 minutinhos. Mas vamos lá. Continuando aqui, aproveitando que sobrou tempo, que a gente fez rápido as outras vistas, eu vou aproveitar para dar algumas dicas para vocês, tá? E é sobre visualização. Então vai vir aqui no menu de visualização, design visual e estilo de visualização. Aqui você consegue trocar o estilo que você está vendo esse elemento,
tá? E aqui tem uma coisinha, vocês vão perceber que alguns estão apagados, como por exemplo escala de cinza, raio-x, cor consistente, tá tudo apagado aqui. Por que que isso ocorre? Isso ocorre porque a gente está no estilo de renderização vetorial. E lembra que eu falei que ele valoriza a linha? Então ele vai valorizar a linha, ele não vai conseguir colocar texturas aqui, tá? Então não vai conseguir colocar as imagens de texturas que a gente está acostumado a trabalhar. E como que a gente faz então essa correção? Que não seria bem uma correção, e sim uma opção, tá? Vamos supor que ao invés de um corte técnico, que nem aquele ali, eu quero uma elevação mais artística, uma elevação com texturas realmente. Então, aqui na minha documentação, eu vou configurar a minha elevação. Então, eu vou vir aqui, configuração de elevação. E eu vou configurar isso aqui para imagem. Então, que nem está aqui, ó. Então, modo de representação, imagem. E vou dar um OK. E agora eu vou criar uma nova elevação para a gente comparar, tá? Então, eu vou criar aqui olhando para lá. E sim, eu quero criar essa elevação. Vocês vão me falar, pô, Gabriel, tá igualzinho, não mudou absolutamente nada dessa elevação. Realmente parece que sim. Mas agora, quando eu venho em design visual, eu tenho todas as opções, ó. Eu posso deixar realista, e aí ele vai colocar para mim exatamente a textura que está lá, exatamente do jeito que está configurado, tá? Então fica uma elevação realmente mais artística. Posso colocar cor consistente, posso colocar escala de cinza, então tenho diversas opções, diversas alternativas para criar. Então, gente, resumidamente, eu quero criar uma imagem artística, uma imagem com textura, aí eu vou na imagem, numa elevação por imagem, tá? Eu quero criar uma elevação mais técnica, aí eu vou no modo vetorial, tá? E outra coisa legal também que eu vou mostrar aqui para vocês é como fazer a análise de sombras, tá? Também pelo design visual, sombra e ligar a sombra do projeto, então ele já te mostra como está funcionando o sol. E aí, a partir disso, você pode vir aqui e definir em sol a posição dele. Então, a cidade que ele está localizado, o horário. Então, ele vai se alterando conforme você muda aquilo ali, tá? Então, por exemplo, 3 horas, acho que não ficaria muito legal na minha elevação. Então, eu vou mudar aqui o sol para meio-dia. Vamos ver como vai ficar. Meio-dia eu já achei que ficou bem legal essa sombra aqui em cima. Vamos ver na elevação agora? Vai ser basicamente a mesma coisa, design visual, ligar sombra, prontinho. Então olha como ficou legal a análise de sombra. Então, que nem eu falei, é uma representação bem mais artística da sua elevação, tá? Quem gosta mais pode fazer dessa forma. Quem gosta mais da outra representação por vetorial, a gente já viu também como fazer, belezinha? Bom, e por essa aula é isso. Então a gente já viu basicamente tudo de criação de vistas, né? Corte, fachada. Então, na próxima a gente vai continuar a documentação, mas com cotas, textos e ambientes. Então, até a próxima aula.